Os irmãos e irmãs, que Deus, nosso Pai, nos adotou como seus filhos por meio da fé em Jesus, abra nossos ouvidos, corações e mentes quando queremos meditar na sua palavra, especialmente na epístola que nós ouvimos hoje. Amém. Os irmãos e irmãs, na maioria dos países, os nossos calendários têm datas especiais para a família. Nós temos em maio Dia das Mães, outubro Dia das Crianças. Lá na Argentina, outubro, Dia das Crianças é esse mês, é em agosto. Nem todos os países têm a mesma data. E temos amanhã, o nosso Dia dos Pais. Mas nos dias de hoje, a gente vê uma luta muito estranha, falando de pais e filhos. De um lado existe uma luta para permitir que crianças sejam mortas antes de nascer, antes de conhecer o pai e a mãe. Do outro lado, tem pessoas que querem ser pais ou mães sem ter um cônjuge, sem ter uma família. Querem ser pais ou mães com métodos de fecundação que não exigem contato físico, que não exigem nenhum relacionamento. Em outras palavras, tem gente que não quer ser pai ou mãe de jeito nenhum, mesmo que tenha que matar o seu filho não desejado. Do outro lado, tem gente que quer ter filho a todo custo, mesmo que não seja da forma natural, mesmo que não tenha uma família para ter esse filho. Em outras palavras, o ser humano que não tem Deus, ele não faz a vontade de Deus. Agora, essa luta, e essas datas, de Dia dos Pais, das Mães, Dia das Crianças, lembram para a gente que nós todos deveríamos ser rejeitados por Deus. Todos nós deveríamos ser abortados por Deus. Sabe por quê? Porque antes de nascer, nós já somos totalmente contaminados por uma doença que nos separa de Deus, que mata, que traz morte para nós e para os outros. É o pecado. Mas mesmo assim, nós temos um Pai que nos ama muito e nos tem como seus filhos amados, como Paulo diz na epístola de hoje. Nós temos um Pai que não dá o que a gente merece, que seria a morte, mas nos dá o que a gente não merece, a vida. Nós, meus irmãos, eu estou falando de nós cristãos, nós somos filhos de Deus duas vezes. Nós recebemos a vida através dos nossos pais e nós recebemos a nova vida por meio do nosso batismo. E assim, como é normal que os filhos se pareçam com seus pais, e aí, eu não estou falando assim só, o menino parece com o pai, a menina parece com a mãe, na nossa família, tem gente que fala, a Giovana parece muito com você, Leandro. A Ana Luísa parece mais a mistura dos dois. A Leane parece tal, Quer dizer, é normal os filhos e as filhas se parecerem com os pais, às vezes no aspecto físico, mas também no comportamento, nos costumes, E assim como é na nossa vida humana, Paulo convida eu e vocês a sermos parecidos com o nosso Pai Celestial. Ele diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vocês vão reparar que eu não fiz esse sermão aqui especialmente para os pais hoje. Porque a palavra de Deus não é só para o pai, é para todo mundo. Mas eu vou chamar a atenção de algumas coisas. Eu já falei na leitura, Vocês pais que estão aqui hoje,
Os seus filhos veem em vocês homens que imitam Deus? Deus quer que a gente se pareça com Ele. E a palavra de Deus mostra para nós o que é isso na prática. Eu coloquei ali, ó, ser filho de Deus é ser diferente. Mas por quê? Por que é ser diferente? É porque quem não é filho de Deus vive muitas vezes com amargura, ódio, calúnias, fofocas, maldade, desonestidade, falta de amor, falta de perdão e assim por diante. Essas pessoas entristecem o Espírito de Deus com essas atitudes e muitas outras atitudes más. E meus irmãos, antes da gente ir adiante, eu falei aqui algumas coisas, né? Calúnia, ódio, amargura. Antes da gente pensar assim, eu conheço gente que é assim. Eu quero analisar com vocês rapidamente um pouco dessas atitudes. Para você olhar para a sua vida e ver se algumas dessas atitudes não acontecem com você. No seu viver, no seu coração. Então a primeira coisa que eu vou falar, que aparece aqui no texto, é amargura. Amargura é uma atitude dura, é uma atitude daquela pessoa inclinada a sempre estar brigando. Ela tem a ver com o gosto amargo, que algumas coisas deixam na boca da gente, né? Eu estou tomando um remédio agora que deixa um gosto amargo na minha boca. Então, a amargura tem a ver com isso. Então, o que acontece? Tem pessoas que ficam amargas por causa de alguma experiência ruim que elas tiveram na sua vida, e aí elas começam a ser amargas com os outros. Elas começam a usar a amargura e o ressentimento como uma arma de defesa. E aí elas começam a criticar as outras pessoas. Raramente elas têm uma palavra gentil para os outros, estão sempre ranzinza. E elas muitas vezes não conseguem ver nada de bom nas outras pessoas, porque a amargura tomou conta da vida delas. Indignação. Indignação são assim, explosões de raiva, né? É algo passageiro, um pouquinho diferente da ira. Nós já vamos ver o que é a ira. Mas a indignação, aquelas explosões de raiva, é uma das manifestações do egoísmo. Porque a pessoa, ela ataca os outros quando ela não consegue as coisas do jeito que ela quer. Vocês já viram criança birrenta, né? Se não é como ela quer, faz birra, mas tem adulto que faz isso também. Então é a indignação. A pessoa fica indignada se não é do jeito que ela quer. Essa indignação e a ira, que nós vamos ver agora, elas podem ser resultado daquele espírito amargo que a pessoa tem. E aí vem a ira. A ira é uma raiva assim profunda. É um ressentimento assim duradouro que não passa. E a pessoa então que tem ira, ela não perdoa ninguém. Ela quer se vingar, ou se não quer se vingar, mas assim, pelo menos ela não quer perdoar. E essa é uma atitude totalmente contrária ao amor. Paulo ainda fala mais duas coisas aqui. Blasfêmia. Blasfêmia é insultos. Xingar é insulto contra Deus e contra o outro. Pode ser insultos diretos, né? Quando você xinga uma pessoa, você xinga a Deus diretamente, com agressão. Mas a blasfêmia pode vir oculta, disfarçada. E uma das principais maneiras da blasfêmia disfarçada, meus irmãos, e que especialmente a internet, a televisão nos incentivam muito a fazer ela, se chama fofoca. Falar mal dos outros, ou espalhar os pecados dos outros. Essa é um tipo de blasfêmia. E na blasfêmia entram todo tipo de coisas feias que as pessoas dizem umas para as outras e que causam feridas. Porque a intenção de quem insulta
geralmente é para machucar, não é só para brincar, né? É uma intenção rancorosa. E aí vem a última, a maldade. Maldade tem o sentido assim de má vontade, de uma outra palavra parecida, malignidade, malícia. É você está pensando em fazer o mal. E essa maldade, ela pode ser considerada a raiz dos outros pecados, porque ela mostra exatamente como a gente é. Como é o nosso velho eu, egoísta, corrompido. Um velho eu que existe em cada um de nós aqui. Eu falei no começo do culto, né? Se você acha que você é perfeito, você está no lugar errado. Porque todos nós nascemos assim, maus. Inclinados a fazer o mal. Então, ser filho de Deus é ser diferente, porque nós não vamos fazer essas coisas, nós vamos lutar contra essas coisas. E mais, ser filho de Deus é diferente porque quem não é filho de Deus vive perdido, sem rumo, indo por caminhos escuros que podem levar à morte. Exatamente como acontece, eu não sei se aqui em Afonso Cláudio tem isso, mas em cidades grandes tem muito, com certeza. Crianças que vivem na rua, sem pai, sem mãe, acabam no mundo das drogas, no mundo do crime, acabam encontrando a morte nas esquinas e nas praças das cidades. Então, quem não é filho de Deus é como essas crianças perdidas. Estão sem rumo na vida, podem acabar na morte. Ser filho de Deus é ser diferente de quem não é filho de Deus. E aí agora eu pergunto, né? Cada um pense aí, eu sou diferente? Ou será que às vezes eu sou amargo? Será que às vezes eu tenho explosões de ira? Será que às vezes eu tenho raiva mesmo, eu tenho dificuldade de perdoar? Ou será que às vezes eu fico me metendo na vida dos outros com gritaria, fofoca e insultos? Será que nós somos, meus irmãos, misericordiosos, amáveis e construtivos com as nossas palavras? Ou é o nosso velho eu que domina o nosso caráter e o nosso comportamento? E aí a gente fala palavrão, até dentro de casa para as crianças, talvez até acha bonito a criança falar um palavrão. E a gente esquece que se eu sou cristão, a Bíblia me diz, não saia da sua boca nenhuma palavra suja, nenhuma. Porque só faz mal. Saia da sua boca só palavras que vão fazer bem para quem ouve. A gente é diferente, meus irmãos, ou às vezes a gente também está meio perdido, meio sem rumo na vida, porque nós não ouvimos Deus. A verdade é que nós, muitas vezes, não vivemos de maneira diferente. A gente não vive, muitas vezes, como filhos de Deus. Sabe por quê? Justamente porque a gente ainda é pecador. A gente está sujeito às tentações do mundo, às tentações do diabo, às tentações do nosso próprio eu pecador. E eles levam a gente, muitas vezes, a desobedecer a Deus, a entristecer o Espírito Santo de Deus que está em nós. Ser filho de Deus é ser diferente. Por quê? Porque quem é filho de Deus vai fazer o máximo para viver com compaixão, bondade, perdão, amor e todas as outras qualidades que Cristo tem. Paulo diz assim, aqui no versículo 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. O Filho de Deus é chamado a viver em alegria, louvor e gratidão a Deus. A gente ouviu isso no Salmo de hoje também. Eu vou ler 2 versículos aqui que a gente não leu hoje, que estão aqui no capítulo 5. Paulo diz assim,
Eu vou ler um pouquinho antes. Ele diz assim, ó, não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ele não está dizendo, não bebam nada, mas ele diz, não fiquem bêbados. Se querem ficar cheios de alguma coisa, não encha a cara de bebida. Fiquem cheios do Espírito. E aí ele continua, falando entre vocês salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com todo o coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo, você vai ser diferente fazendo isso também, louvando a Deus, não só aqui na igreja, com a sua vida. Ser diferente, meus irmãos, eu acho que vocês vão concordar comigo, é mais fácil quando significa a gente mudar só por fora. Por exemplo, não usar certas roupas, não comer certos alimentos, não beber certas coisas, indo à igreja lá de vez em quando para mostrar que você é um bom membro da igreja. Ou seja, o que eu quero dizer, mudar na aparência não é difícil, não é difícil. Se aqui na nossa igreja eu falasse assim, as mulheres agora só de vestido na igreja, os homens só de calça social, talvez ia ser difícil acostumar, mas não é uma coisa impossível, né? Não é difícil fazer. Ó, mulher no culto agora, nada de maquiagem, também não é difícil, né? Homem na igreja sem barba, alguns iam ter que tirar a barba, mas não é difícil. Então mudar por fora, meus irmãos, não é difícil, tá? Ser diferente por fora é só seguir algumas regras e alguns costumes. Agora, ser filho de Deus, de verdade, é você ser diferente dos outros, começando por dentro, pelo teu coração. Jesus diz assim, porque é do coração que saem os maus desejos, a imoralidade sexual, os falsos testemunhos e as blasfêmias. E Jesus continua, Jesus está dizendo, ó, tudo que é de ruim sai do coração da gente. Então não adianta você mudar por fora, você tem que mudar por dentro. O teu coração tem que ser mudado, tem que ser purificado. Então ser filho de Deus é ser diferente, porque a gente que é filho de Deus, meus irmãos, a gente tem uma coisa que quem não é filho de Deus não tem. É algo que transforma o nosso coração, a nossa vida. Se chama Espírito Santo de Deus. Nós temos esse Espírito. Paulo diz que com esse Espírito Deus carimbou a gente, selou a gente para o dia da salvação. Vocês repararam na leitura do Evangelho, acho que 3 ou 4 vezes Jesus repetiu uma frase. Ele diz assim, eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. É o que Paulo está falando aqui também. O Espírito Santo que vocês têm é a garantia que vocês vão ressuscitar no último dia. Ser filho de Deus é ser diferente, meus irmãos, porque quem é filho de Deus é transformado então pelo próprio Deus. A gente não tem que a gente se transformar por conta própria. E também é ser diferente dos outros porque a gente confia somente em Jesus Cristo para mudar a nossa vida, para ter uma vida completa, perfeita e eterna. Vocês estão percebendo? Deus não exige que nenhum de nós mude com a sua própria força. Mude sozinho. Ele diz, eu mudo você. Eu posso mudar tudo, até você, pelo meu Espírito Santo. Então, meus irmãos, ser filho de Deus é ser diferente porque Jesus amou a gente primeiro, se entregou por nós como uma oferta, um sacrifício agradável a Deus, diz o apóstolo Paulo. E pelo que Cristo fez por nós, nós somos agora ainda pecadores, mas pecadores que não confiam mais nas suas próprias forças. E nem confiam na força de ninguém. Confiam unicamente em Jesus para ser salvos. Ser diferente, ser filho de Deus é ser diferente. E a gente viver alegre e disposto na vida cristã, mesmo com as dificuldades. Sabe por quê? Porque Deus nos salvou do maior perigo, da maior dificuldade, o fogo do inferno. Nos salvou
da tristeza da perdição por sua graça, por causa do seu grande amor. Eu quero então terminar falando então agora aos pais e aos filhos. Nós somos pais, a gente quer o melhor para os filhos, em todas as áreas da vida, né? Mas a maior herança que eu e todos os pais aqui, estou falando pais, os homens, né? A gente usa pais também para pai e mãe. A maior herança que você, pai, que está aqui, pode deixar para os seus filhos é o exemplo de como vive um verdadeiro filho de Deus. Porque se ele seguir o seu exemplo e você estiver seguindo o exemplo do Pai Celestial, ele também será um verdadeiro filho de Deus. E o dia que você morrer, e depois ele morrer, vocês vão se encontrar no céu. Essa é a maior herança que o meu avô deixou para o meu pai, que o meu pai deixou para mim, que eu quero deixar para as minhas filhas. Tudo demais, meus irmãos, que a gente conseguir para os filhos vamos dizer assim, é bônus, mas só dura enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, né? Meu pai, alguns conheceram ele, semana passada foi para o hospital, passou mal, tal, graças a Deus está bom de novo, né? Se por acaso Deus levar o meu pai, que está a 3.000 quilômetros daqui, eu não sei nem se eu chego a tempo para o enterro. Assim já foi com alguns parentes meus, né? Mas eu sei que eu vou encontrar ele lá no céu, porque eu tenho a mesma fé que ele tem. E ele é perfeito? Não, meu pai não é perfeito, não. Nem eu. Mas ele é filho de Deus. Então, vou dizer de novo, você pai que está aqui, todas as outras coisas são importantes, mas se o teu filho, a tua filha, vê você andando como um filho de Deus, você já conseguiu a maior herança que você pode dar para os seus filhos. E agora eu falo para os filhos. Qual é o maior presente que os filhos podem dar para os seus pais? A gente dá presente no aniversário, dia dos pais, né? O maior presente é vocês também viverem como verdadeiros filhos de Deus, honrando o seu pai, obedecendo o seu pai, seguindo os passos dele naquilo que ele ensina de bom. E se o seu pai erra e se arrepende e pede perdão, aprenda com isso também. Quando a gente como pai reconhece o erro, o filho também aprende a reconhecer os seus erros. Então, eu falei na catequese essa semana, né? Que infelizmente tem muitos filhos que hoje ou amanhã dão presente para o pai, né? Depois, durante a semana, quando o pai fala assim, filho, faz isso para mim. Ah, eu não, pai. Filho, larga o celular e vem me ajudar. Eu não. Ou você é um filho que ama o seu pai sempre, ou não. As mães também, né? Filho, ajuda aqui. Ah, não, mãe. Então, meus irmãos, não vamos dar presente para o pai hoje ou amanhã, se a gente não quer ser um filho que honra o pai todos os dias. Isso é hipocrisia. Né? E mesmo nós aqui que somos um pouquinho maiores já, que temos o nosso pai ainda, né? Continuamos honrando o nosso pai. Então, o maior presente que os filhos podem dar aos pais é viver como filhos de Deus também. Então, meus irmãos, vamos todos nós ser diferentes. Vocês ouviram o que eu coloquei ali? Eu coloquei assim, ó. Ser filho de Deus é ser diferente. Eu não coloquei ser filho de Deus é ser melhor que os outros. A gente é melhor num sentido, a gente já tem o perdão de Deus. Mas a gente é pecador ainda como os outros. Então, Paulo diz assim, você quer se sentir melhor? Se orgulhe em Cristo, não em você. Então, vamos ser diferentes. Diferente quer dizer, eu confio em Jesus, apenas nele. Quando eu peco, eu me arrependo e busco o perdão de Jesus. Eu peço a Jesus que guie a minha vida. Eu quero seguir Jesus todos os dias. Eu quero fazer a vontade dele na minha vida, conforme ele ensina na Bíblia, não nas minhas ideias, né? E ele vai atender a gente, porque ele é um pai que nos ama muito. Nós somos os seus filhos, e nós queremos ser diferentes, por quê? Porque a gente confia na palavra dele, nas promessas dele. Então, meus irmãos e irmãs, vamos ser diferentes.
E sendo diferentes, nós vamos mostrar para os outros que ainda não creem em Jesus como é bom ser diferente, ser amado por Deus e perdoado por Ele. Vamos terminar lendo todo mundo junto? Ser filho de Deus é ser diferente. Amém.